Bom dia, pessoal. Olha, amanhã o Luciano vai fazer vocês darem um bom dia muito mais animado do que esse. Podem esperar, com certeza. Mas eu fico muito contente de abrir mais essa edição do nosso programa de aperfeiçoamento para professores. Eu gostaria de dar as boas-vindas não somente aos colegas presentes aqui no auditório do IMPA, mas aos colegas dos mais de 60 locais no Brasil que também estão acompanhando o nosso curso. Espero que essa seja uma semana bastante proveitosa. Para aqueles que participam pela primeira vez, é importante a gente lembrar qual é a estrutura aqui do nosso programa. Então, pela manhã, de segunda a quinta-feira, nós temos aulas expositivas geradas aqui no Rio e que, posteriormente, ficam armazenadas no servidor de vídeos do IMPA. Tá? Então, em particular, quem se interessar por qualquer aula dos últimos, sei lá, mais de 10 anos, aí, pelo menos, pode encontrar essas aulas lá no servidor do IMPA. Mas a parte mais importante do programa ocorre, na verdade, à tarde, em que vocês, divididos em grupo, vão trabalhar sobre uma lista de exercícios, tá? E depois, no final da tarde, todos juntos vão discutir essa lista. Tá? Então, chama a atenção aí de que essa atividade nos diversos locais é feita localmente, tá? E tem que ser feita localmente, porque, na minha opinião, é aí de verdade que se dá a aprendizagem. É quando as pessoas se debruçam sobre os problemas, expõem as suas soluções e, em particular, quando expõem os seus erros. Então, é muito importante que vocês exponham as suas soluções e se exponham também. Ou seja, que compartilhem as dúvidas, porque é aí que a gente tem a oportunidade de se modificar. Então, eu peço bastante empenho, tanto para o pessoal aqui do Rio, quanto dos demais estados, nessa sessão da tarde. Ela, de fato, é a mais importante. Para nós, depois de tantos anos, tá, um grande desafio que a gente tem hoje em dia, que a gente já... cada uma dessas aulas já foi dada de tantas maneiras, de tantas vezes aí no passado, é tentar fazer alguma coisa de diferente. Tá? Em particular, porque toda vez que eu vou olhar uma aula minha do passado, eu descubro que eu era mais jovem, né? Tinha menos cabelo branco e tudo, e que a aula era melhor do que aquela que eu sou capaz de dar hoje. Então, é um grande desafio a gente tentar fazer algo diferente. Então, o tema da minha aula de hoje é combinatória. Que eu já falei sobre isso, tá? E mais do que eu, o Morgado, que é o mestre aqui de todos nós, já falou sobre isso várias vezes, tá? Em aulas que estão registradas aí no nosso servidor. Então, a gente sempre tem o desafio de tentar fazer algo diferente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que combinatória em matemática é um tema mais amplo do que o que, em geral, a gente vê no ensino médio, que se resume, basicamente, a um aspecto de combinatória, que é contar. Né? É a contagem de grupamentos finitos, de conjuntos finitos. Tá? A combinatória na matemática, hoje em dia, é mais do que isso. Tá? É o estudo de todas as relações entre conjuntos finitos, inclui, em particular, coisas como grafos, por exemplo, tá? Que, infelizmente, não fazem parte, podiam fazer, porque vários desses outros aspectos são também elementares, são muito atraentes, tá? Mas que não fazem parte do ensino médio no Brasil. Em outros países, isso é incluído. Então, o nosso problema de combinatória, tá, é o problema de você contar, tá, um determinado conjunto descrito, tá, através de suas regras de formação. Tá? Então, o que eu vou fazer hoje aqui, tá, é fazer isso resolvendo um problema, tá,
que tem um enunciado único, mas que as diversas variantes dele vão nos permitir visitar essas sucessivas técnicas. Tá? Então, eu vou trabalhar com um exemplo. Tá? O exemplo vai utilizar dois conjuntos, um formado pelos números de 1 a n, tá? Outro formado pelos números de 1 a n, tá? Números naturais de 1 a n. Tá? E aí, eu vou perguntar, basicamente, quantas são as funções de A em B, tá? Só que em cada passo, tá, eu vou considerar restrições a respeito dessas funções. Tá? Eu acho esse problema um problema muito interessante, tá? Porque, primeiro, ele nos permite a vocês, como professores, rever conceitos importantes de funções. Tá? E segundo, porque nos permite ver num problema com enunciado muito parecido, tá? Como é que a técnica que você necessita utilizar para efetuar a contagem difere de cada situação para outra. Tá? Então, vamos lá. Então, para você resolver esse problema, você tem que saber o que é uma função de A em B. Né? Então, se eu tenho aqui um conjunto A e tenho aqui um conjunto B, então esse aqui é formado pelos números de 1 a m, esse aqui é formado pelos números de 1 a n, então, o que significa dizer que a gente tem uma função de A em B? Então, uma função de A em B, como é que a gente pensa numa função de A em B? É uma correspondência, né, que vai associar a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Tá? Então, a chave, e muitas vezes a gente representa isso aí por um diagrama de setas, tá? E a chave disso é que de cada elemento do conjunto A parte uma única seta. Tá? Mas, como eu estou perguntando o conjunto de todas as funções de A em B, não há qualquer restrição a respeito de onde essas setas vão parar, exceto de que elas têm que ir para algum elemento do conjunto B. Então, é perfeitamente possível de que, por exemplo, este elemento aqui receba duas setas. É perfeitamente possível que este elemento aqui não receba nenhuma seta. Tá? Então, este caso ilustra uma possível função de A em B. Tá? Então, vamos contar quantas são essas funções. Então, a chave, tá, para a gente resolver a maior parte dos problemas de combinatória, tá, é você decompor, tá, a criação de um objeto complexo, como é uma função de A em B, em etapas. Tá? E no caso de uma função sem qualquer restrição, é muito simples fazer isso, tá? Porque, na verdade, para você formar essa função, tudo que você está fazendo é decidindo quem cada elemento vai flechar, e é claro que o que você faz numa determinada escolha dessas não tem nenhuma influência nos demais, tá? Porque o fato de eu flechar esse elemento não o torna indisponível, tá? Ele continua podendo ser flechado depois. Tá? Então, essa situação aqui, tá, é uma situação que torna uma situação de aplicação bastante simples, tá, do principal instrumento de contagem. Eu vou passar para cá, porque eu vou querer deixar esse espaço aqui para o outro problema, que é o chamado princípio multiplicativo. Esse é realmente a principal arma que a gente tem, tá, para resolver problemas de combinatória. Tá? Eu, quando aprendi combinatória pela primeira vez, tá, na
escola secundária, no antigo curso científico, no segundo ano do curso científico, tá? Os livros didáticos normalmente nem falavam disso. Tá? Você aprendia combinatória com uma sequência de fórmulas de resolução, tá? Arranjos, permutações, combinações, que funcionavam muito bem nos problemas que eram resolvidos diretamente por essas fórmulas. Mas qualquer problema que saía disso, ou mesmo que necessitava utilizar essas fórmulas mais de uma vez, era um Deus nos acuda. Ninguém sabia realmente como proceder. Eu sempre falo isso, que aí o meu ponto de vista a respeito de combinatória mudou quando no curso vestibular eu tive aula com o Morgado. Aí uma janela, tá, se abriu aí na minha... Puxa, esse negócio faz sentido. E aí a principal arma é o princípio multiplicativo. Então, como funciona o princípio multiplicativo? Ele funciona você olhando uma determinada situação por meio de uma sequência de etapas. Tá? E eu vou colocar algo aqui que eu vou riscar depois. Tá? Vou colocar aqui porque em muitos livros didáticos é assim que o princípio multiplicativo está escrito. Tá? E eu queria discutir esse fato. Tá? Tem muitos livros didáticos, você tem esse enunciado para o princípio multiplicativo. Você tem uma sequência de etapas independentes. Tá? Eu vou mudar isso aqui depois. Tá? Para esse caso aqui, vai funcionar. Tá? Com o número de possibilidades, P, Q, R, etc. O princípio multiplicativo, então, conclui qual vai ser o número total de possibilidades. Então, para entender como é que isso se dá, tá, o que está acontecendo é o seguinte, tá, se você vai tomar, tá, eu vou ilustrar aqui apenas para duas etapas, tá, mas isso certamente vale para várias outras. Tá? Então, você está aqui no início do processo. Então, nesse início do processo, você tem, então, P possibilidades de tomadas de decisão. Só que, para cada uma dessas decisões que você toma, você vai ter Q possibilidades. Então, quantos são os possíveis caminhos que você tem, tá, para tomar, tá, nessa árvore de decisões? Para cada uma das P possíveis decisões da primeira etapa, você tem Q na segunda. Então, o número total de possibilidades é simplesmente Q mais Q mais Q, P vezes. Tá? Isso é o produto P vezes Q. Tá? Se você tiver outras etapas, você continua multiplicando, tá, esse número de possibilidades. Ok? Então, não tem mistério. Tá? O princípio multiplicativo, tá, ele não cai do céu. Tá? Ele é simplesmente uma interpretação da operação de multiplicação. Tá? Uma soma reiterada de possibilidades. Ok? Então, tendo o princípio multiplicativo, tá, a gente pode resolver, então, o nosso problema de contagem que está ali. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui a minha contagem? Eu vou decompor, tá, o problema de formar essa função nas suas diversas etapas. E as etapas são a escolha de quem vai ser flechado por cada elemento de A. Tá? Então, para o elemento que o 1 vai flechar, quantas são as possibilidades de escolha? N, porque o 1 pode flechar qualquer um dos elementos de B. Então, para o elemento associado a 1, eu tenho N possibilidades. Tomei essa decisão. Ótimo. Vou agora passar para a segunda decisão. A segunda decisão é quem o 2 vai flechar. Quantas escolhas eu tenho para quem o 2 vai flechar? Então, como eu falei antes, essa é a situação mais simples possível. Tá? Porque a decisão que eu tomei aqui não afeta em nada essa decisão.
Tá? Então, eu tenho N possibilidades também. Tá? E assim por diante, para cada um dos elementos do conjunto A, tá? Eu tenho N possibilidades. Tá? Portanto, o número total de possibilidades é simplesmente este produto. Tá? N vezes N vezes N. E, é claro, vão ser M fatores. Tá? Logo, esse resultado é N elevado a M. Ok? Então, esse caso ilustra o princípio multiplicativo na sua forma mais simples, tá? Em que o que eu faço numa etapa não tem qualquer, não impõe qualquer restrição ao que eu vou fazer numa etapa seguinte. Ok? Bom, vamos passar agora a um problema um pouquinho mais interessante. Continuo querendo contar quantas são as funções de A em B. Só que agora eu vou impor a restrição de que eu quero formar apenas funções que sejam injetivas. Tá? Então, uma vantagem desse problema é que ele nos permite rever alguns conceitos sobre funções. Né? Então, o que é uma função injetiva? Por exemplo, essa função que eu comecei a desenhar aqui é uma função injetiva? Não. Porque uma função, para ser injetiva, ela começa a impor restrições sobre o que acontece aqui desse lado. Tá? Isto aqui não pode acontecer. Tá? Você não pode ter um elemento sendo imagem de dois elementos distintos de A. Tá? Ou seja, as imagens são diferentes entre si. Tá? Tá, a primeira coisa, tá, que eu tenho que notar aqui, tá, é que se eu vou falar de uma função injetiva, eu tenho que começar a colocar restrições a respeito de M e de N. Tá? Por exemplo, se A e B forem deste modo, tá, vai haver alguma função injetiva aqui de A em B? É possível construir alguma função injetiva aqui de A em B? Não. Eu tenho 4 elementos aqui em A. Tá? Se todos eles vão flechar elementos distintos, eu preciso ter pelo menos 4 elementos aqui em B. Tá? Então, uma condição para que eu tenha uma função injetiva, tá, é que o número de elementos do conjunto A, M, seja menor ou igual ao número de elementos do conjunto B. Tá? B tem que ter pelo menos tantos elementos quanto A possui. Senão a resposta é muito simples, é 0. Tá? Então, para que haja alguma função injetiva, obrigatoriamente a gente tem que ter M menor ou igual a N. Tá? E por que eu digo que esse problema é mais complicado? Porque as decisões agora não são independentes. Tá? As decisões aqui não são independentes, porque no momento que eu resolvo que esse elemento vai flechar este aqui, tá? Isso restringe as minhas possibilidades, tá? Quando eu vou escolher que elemento vai ser flechado pelo segundo. Tá claro? Ou seja, no início, podia ser que esse elemento flechasse esse. Mas, uma vez que eu tenha tomado essa decisão, tá, isto aqui não é mais possível. Tá? Então, as decisões não são independentes. Tá? Então, essa forma do princípio multiplicativo, que vocês encontram em vários livros didáticos, não dá conta disso. Tá? Está mal enunciado assim. Está restritivo demais. Tá? Mas a gente continua podendo, tá, utilizar o princípio multiplicativo. Porque, na verdade, as etapas, tá, não têm que ser independentes. O que tem que ser independente do que acontece nas outras decisões são essas quantidades que está aqui.
A gente está querendo fazer essa contagem. Tá? Então, o enunciado do princípio multiplicativo, que é o enunciado adequado, tá? Que é o que nos permite resolver uma quantidade grande de problemas, é o seguinte: tira esse independente daqui. Tá? É uma sequência de etapas. Tá? O número de possibilidades é P, Q, R, etc., independentemente das decisões anteriores. Tá? Ou seja, não, as etapas não precisam ser independentes, mas a quantidade de escolhas, essa tem que ser independente. E aí, mesma situação, tá? Se qualquer que seja a decisão que eu tome na primeira vez, tá? Eu tenho sempre a mesma quantidade, não importa se elas são as mesmas escolhas. Tá? Isso é suficiente para eu poder montar essa árvore e chegar exatamente à mesma conclusão. Isso é o que acontece aqui, tá? Porque, vamos lá, aqui está o meu conjunto 1M, aqui está o meu conjunto 1N. Tá? Vou tomar as minhas decisões. Em que ordem eu vou tomar as minhas decisões? De maneira natural. Tá? Vou escolher quem é que o 1 vai flechar, depois quem é que o 2 vai flechar, e vou até o final desse modo. Então, de quantas maneiras eu posso escolher quem é que o 1 vai flechar? O 1, até o momento, ninguém foi ocupado aqui em B, então eu tenho B completamente disponível, portanto, eu tenho N possibilidades. Tá? Digamos que eu tenha escolhido o 2 aqui para flechar. Então, quando eu vou escolher o elemento que o 2 vai flechar, lá no primeiro conjunto, tá? O conjunto A já não está completamente desocupado, portanto, o que eu vou fazer agora depende do que eu fiz antes. Tá? Mas, não importa quem tenha sido flechado pelo 1, o número de possibilidades disponíveis permanece sempre igual a N menos 1. Ok? E depois, quando eu vou escolher, então, eu tenho aqui, flechei esse elemento, quando eu vou escolher quem é que o 3 vai flechar, as minhas possibilidades dependem do que foi feito antes, mas a quantidade de possibilidades, não. Eu vou ter N menos 2. Tá? E isso vai até o mésimo elemento de A, está sempre reduzindo uma possibilidade. Tá? Então, esse meu número final aqui, né, quando o primeiro é N menos 0, N menos 1 para o 2, para o 3 é N menos 2. Quando eu chegar aqui embaixo, vai ser N menos M menos 1. Então, o número total é esse produto, N menos 1, N menos M menos 1, que é a mesma coisa que N menos M mais 1. Tá? Para quem gosta muito de fórmulas e de formalizar isso aqui, tá? Esse aqui é o famoso número de arranjos de N tomados M a M, tá? Mas falar em arranjos, por exemplo, é algo desnecessário, porque o problema que os arranjos resolvem, ele é resolvido de maneira bem mais geral, tá? Usando o princípio multiplicativo. Ok? Muito bem. Próximo problema
próximo problema. É quantas são as funções bijetivas de A em B. Então, o que é uma função bijetiva? É uma função que tem essa propriedade, é injetiva, não há repetição de elementos. Tá? E, além disso, tá, a gente tem uma outra qualidade, né, que é a da função ser sobrejetiva, o que significa que não sobra nenhum elemento sem usar aqui em B. Então, se no caso que a função é injetiva, a gente precisou fazer essa restrição de que m tem que ser menor ou igual a n, para eu ter uma função bijetiva, eu tenho que fazer uma restrição ainda mais forte. Né? Qual é essa restrição? M tem que ser igual a n, para que haja uma função bijetiva. É claro que o problema já foi resolvido, né? Porque contar quantas são as funções bijetivas no caso de que m é igual a n é contar quantas são as funções injetivas. Tá? A gente já resolveu aqui antes. Ok? Então, eu posso simplesmente escrever que esse número total vai ser esse resultado que a gente acabou de encontrar, n menos 1. Só que o último fator que a gente vai encontrar aqui vai ser o quê? 1, né? Porque, na verdade, quando a gente fez todas as decisões, quando a gente chegar na última decisão, só vai ter um elemento sobrando aqui. Tá? Então, na última decisão, eu não tenho escolhas a tomar. Tá? Esse problema combinatório, tá, que aparece aqui, tá, dá origem, tá, a uma expressão, tá, que aparece tantas vezes, tá, em problemas de contagem que vale a pena ter um símbolo especial para ele. Tá? Então, a gente vai definir isso aqui como sendo n fatorial. Novamente, em relação aos livros didáticos, tá? Alguns livros didáticos fazem algo que eu considero um convite para o aluno detestar a combinatória, que é começar a combinatória definindo o que é fatorial, tá? Aí fazendo uma série de problemas bobinhos de resolver equações, por exemplo, com fatorial. Tá? Então, você pega um aluno que já tem assim, um certo trauma, tá, de resolver equações, tá, de simbologia pesada, aí você começa esse assunto, tá, por isso. Pronto, isso, a combinatória vai ser tão chata quanto as outras coisas que eu já achava. O que é uma perda de uma oportunidade, tá, porque eu já vi vários exemplos de alunos que às vezes até trazem dificuldades aí nos aspectos formais da matemática, mas são inteligentes, aí quando vão trabalhar com combinatória, você tem uma possibilidade de atraí-los para a matemática. Então, fatorial não é então não devo ensinar fatorial. Claro que deve, mas quando é natural. No momento que você resolve um problema de contagem, aparece, tá, esse número, essa expressão, tá, aí, bom, isso aqui vale a pena a gente ter um símbolo especial para representar, tá, que é esse ponto de exclamação aqui no final. Tá? Então, o problema que a gente está fazendo aqui, tá, é o problema das permutações simples. Né? Porque quando você lista os elementos que estão associados a cada um dos elementos aqui do conjunto A, o que você vai ter é uma lista, tá, numa ordem diferente dos elementos de 1 a m ou de 1 a n. Tá? Então, esse problema é o problema das permutações simples. Tem uma pergunta aqui? Sim? A pergunta a gente aqui está definindo o que é o fatorial de n como sendo esse produto,
tá? Mas nessa questão de contar quantas são as funções, a gente precisa de que m e n sejam números, pelo menos o m tem que ser um número positivo. Tá? Então, essa interpretação que está aqui, tá, não explica por que 0 fatorial seja definido como sendo igual a 1. Tá? Nós vamos ver por que se faz isso um minuto à frente. Tá? Então, do ponto de vista de fazer contagem, não há a menor necessidade de fazer essa convenção, tá? Porque esse problema não aparece. Tá? Ninguém vai te perguntar quantas são as permutações do conjunto vazio. Isso não é um problema que seja importante. A razão pela qual isso aqui é feito, tá, vai aparecer um pouquinho à frente. Tá? No próximo problema ela vai aparecer. Muito bem. Próximo problema. É possível que boa parte de vocês, na verdade, já tenha visto esses problemas. Tá? Essas são interpretações bastante naturais aí das etapas aí do princípio multiplicativo, tá? E de permutações simples. Tá? Mas, este aqui, eu não sei se vocês pensaram nele alguma vez. Quantas são as funções de A em B, tá, que são estritamente crescentes? Então, o que significa ser estritamente crescente? Então, eu tenho aqui meu conjunto, tem aqui o outro conjunto. Então, ser estritamente crescente significa que se eu pego dois elementos do conjunto domínio, tá? Por exemplo, aqui o 1 e o 2, tá? E vou olhar quais são as imagens desses elementos, o que eu tenho que ter obrigatoriamente? F de x1 tem que ser estritamente menor do que f de x2. Eu só coloquei o estritamente aqui por ênfase, tá? Para evitar ambiguidade. Tá? Em certos contextos, quando você fala que uma função é crescente, você admite também que ela seja não decrescente. Então, quero dizer aqui que eu quero que seja estritamente crescente. Não pode ser só menor ou igual, não. Quero menor. Então, o que isso aí significa é que se o 1 está flechando um determinado elemento, tá? O 2 vai ter que flechar um elemento que esteja abaixo desse. Tá? Assim, em termos gráficos, não pode haver cruzamento de setas aqui. Tá? Setas não se cruzam. Isso aqui pode acontecer, mas isso aqui não pode. Ok? Está claro, então, qual é o objeto aqui que a gente vai ter que criar? Isso preciso impor alguma restrição sobre mn, como eu fiz nos casos anteriores, ou vai haver função estritamente crescente, quaisquer que sejam os valores de mn? Sim ou não? Não, eu preciso colocar uma restrição. Tá? Então, é sim ou não, dependendo do que a gente esteja respondendo. Sim, preciso colocar uma restrição. Não pode ser qualquer valor de mn. Tá? Então, vamos lá. Qual é a restrição que eu tenho que impor? Então, na verdade, toda função que é estritamente crescente, tá, é também injetiva. Tá? Na verdade, esse problema que está aqui é a primeira vez em que vai ser necessário a gente considerar esses conjuntos como sendo 1 até m, 1 até n. Nos exemplos anteriores, podia ser qualquer conjunto com m elementos, qualquer conjunto com n elementos. Tá? Mas minha observação é que eu tenho que ter a mesma restrição que eu tive
nos casos de funções injetivas. A mesma restrição do caso da função injetiva. Tá? Para que essa função seja estritamente crescente, tá? Como todos os elementos da imagem vão ser diferentes entre si, tá? Eu tenho que ter pelo menos tantos elementos aqui no conjunto B quanto eu tenho no conjunto A. Tá? Então, toda função estritamente crescente é injetiva. Toda função injetiva é estritamente crescente? Não, tá? Eu podia ter aqui uma função injetiva como essa, que não vai ser estritamente crescente. Tá? Então, a resposta não é a mesma, tá, do caso anterior. Ok? Então, vamos lá. Qual é o instrumento de contagem que a gente acabou de aprender, que a gente viu que era muito poderoso aqui para resolver problemas de contagem? Princípio multiplicativo. Então, vamos usar o princípio multiplicativo, tá, para resolver esse problema. Então, até para fixar as ideias, tá, vamos fazer aqui um caso concreto em que eu tenho um conjunto com 3 elementos, eu tenho o outro conjunto com 5 elementos. Então, estou falando de um caso concreto mesmo, em que m é igual a 3 e n é igual a 5. Tá? E aí, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros casos. Tá? Vamos decidir quantas são as possibilidades de escolha para o 1. Quantos são? Note que não é 5. Por quê? Porque a função tem que ser uma função estritamente crescente. Tá? Então, se você, por exemplo, associa o 1 ao 4, ferrou. Não dá mais. Que não tem como você associar o 2 e 3 a elementos que sejam maiores. Tá? Então, já complicou, tá? Não é 5. Mas tudo bem, eu consigo. Tá, consigo. Porque dá para ver que o último elemento que o 1 pode flechar, quem é? 3. Se 1 flechar o 1, tudo bem. Se 1 flechar o 2, também tudo bem. Se 1 flechar o 3, ainda dá. Então, eu tenho 3 possibilidades. Ótimo. Passei a primeira etapa. Vamos à segunda etapa. Vamos escolher quantas são as possibilidades para o 2. Quantas são? Pois é. Essa palavrinha aqui é a palavrinha que sinaliza que a resolução direta pelo princípio multiplicativo não funciona. Tá? Se você tenta fazer o problema pelo princípio multiplicativo, você até consegue, tá, dizer que para o 1 você tem 3 possibilidades, ok? Tá? Mas aí, se por acaso o 1, por exemplo, você escolher o 3, o 2 só pode ser o 4. Então, só tem uma possibilidade. Mas se você fizer o 1 flechar o 1, aí você tem mais possibilidades para o 2. Tá? O 2 pode flechar o 2, o 3 ou mesmo o 4. Então, o número de possibilidades para o 2 depende da escolha anterior. Não somente a escolha é dependente da anterior, porque já era assim no caso de funções injetivas, eu consegui me virar, mas o número de possibilidades depende do caso anterior. E aí significa que o princípio multiplicativo não pode ser empregado diretamente. Tá? Então, em muitos problemas, tá, a solução
para isso, tá, é você dividir em casos. Tá? Mas aqui é mais grave a situação. Tá? A gente vai precisar olhar esse problema de uma maneira diferente para poder resolver. E aí? Alguém tem uma ideia brilhante de como eu posso resolver esse problema? Pessoal aqui do auditório, alguém tem uma ideia brilhante de como é que eu possa resolver esse problema? Como é que é? E aí? Então, o que o colega falou, qual é o seu nome? Hélio. O que o Hélio falou é o seguinte, meu erro, tá, foi tentar tomar essa decisão individualmente, tá, para cada elemento de A. Tá? Que eu me daria bem, tá, tomando essa decisão de maneira diferente. Deixa eu apagar aqui, já que essa minha ideia não funcionou. Vamos continuar no caso concreto. Em que eu tenho m igual a 3, n igual a 5. Aqui o Hélio chamou a atenção, está correto, é exatamente isso, tá? É que eu devo tomar a minha decisão, tá, coletivamente. Tá? Ou seja, o que eu devo fazer é escolher qual vai ser o meu conjunto imagem aqui. Tá? Escolham, o meu conjunto imagem necessariamente vai ter 3 elementos, tá? Porque essa função é uma função injetiva. Tá, então escolham 3 elementos aí para mim. 2, 3, 4. Vou pegar 2, 3, 5 para não ficar junto, tá? Escolhi 2, 3, 5 como imagem. Tá? A partir do momento que eu escolho o conjunto imagem, quantas são as maneiras de eu construir uma função que seja estritamente crescente com essa imagem? Uma só. Só tem um jeito. Tá? Escolhido o conjunto imagem, o 1 tem que fechar o primeiro elemento, o 2 tem que fechar o segundo elemento, o 3 tem que fechar o último elemento. Tá? Ok? Então, qual é a solução que a gente vai... Então, a solução é escolher M, que no caso é 3, entre os N, que no caso é 5 elementos, e associá-los ordenadamente aos elementos 1, 2M do conjunto A. Tá? Então, para essa maneira de associá-los ordenadamente só tem um jeito. Tá? Ou seja, a gente reduz o nosso problema a esse outro problema, que é talvez o problema mais importante, tá, da análise combinatória. Tá? É o problema que aparece com maior frequência, tá? E é um problema que não é resolvido de maneira trivial usando o princípio multiplicativo. Tá? Qual o nome desse problema? O problema de você escolher M dentre N elementos, contar quantas são as possibilidades de escolha. Então, este problema que está aqui é o problema das combinações simples. E esse exercício aqui, ele ilustra, tá, uma habilidade importante aí em análise combinatória, que é você, às vezes, esse problema é bastante difícil. Tá? É difícil porque a maneira natural, tá, de você pensar nesse problema é aquela maneira fracassada que foi ali, tá? E associando elemento por elemento. Tá? Então, fazer essa mudança de ponto de vista, tá, não é uma coisa simples. Tá? Então, alguns problemas importantes de análise combinatória, bonitos de análise combinatória, exploram essa habilidade, tá? De observar que
esse problema aqui pode ser reduzido, tá, a um problema clássico, tá, que é o problema de você escolher M entre os N elementos. Tá? Então, a resposta desse problema que está aqui, tá? Então, a resposta desse problema é algo que é a fórmula combinatória mais importante, como eu disse, tá? A ser aprendida, e, basicamente, é a fórmula combinatória essencial para os alunos do ensino médio. Tá? Se os alunos do ensino médio souberem usar o princípio multiplicativo, tá, e souberem resolver o problema das combinações simples, na minha opinião, eles sabem o suficiente para o ensino médio. O resto é a mais. Tá? Isso é o essencial. Tá? Porque esse problema que está aqui, saber resolver isso aqui, conhecer essa notação, de preferência, conhecer também essa notação que está aqui, que essa notação é uma notação tanto restrita a livros brasileiros, tá? E livros do ensino médio brasileiro. Tá? Na matemática do ensino superior, é muito mais comum você ver essa notação. Tá? Isso vai aparecer em livros, por exemplo, que façam teoria da probabilidade. Tá? Então, é importante que o aluno conheça, saiba que essa é a notação que provavelmente ele vai encontrar no futuro para esse problema. Tá? E qual é a resposta mesmo? Qual é o número final? Então, como eu disse, a maneira de resolver esse problema, quer dizer, esse problema não sai, tá, pelo princípio multiplicativo. Tá? Mas ele passa pelo princípio multiplicativo. Tá? Então, como é que... Vamos olhar aqui para o nosso caso concreto. Tá? Eu quero escolher dos 5 elementos, eu quero escolher 3. Então, qual é a minha ideia? Eu vou escolher o primeiro elemento, depois eu vou escolher o segundo elemento, depois eu vou escolher o terceiro elemento. Isso eu sei fazer. Para escolher o primeiro elemento, tá, eu tenho 5 possibilidades. Tá? Para escolher o segundo elemento, uma vez escolhido o primeiro, eu tenho 4 possibilidades. Para escolher o terceiro elemento, uma vez escolhido os 2 primeiros, eu tenho 3 possibilidades. Tá? No caso geral, é a mesma coisa. Eu tenho n menos 1, n menos m mais 1. A gente já fez esse problema antes, lá nas funções injetivas. Só que essa resposta que está aqui está errada. Por quê? Porque não há nem primeiro, nem segundo, nem terceiro elemento. Tá? Então, pode ser que esse primeiro elemento, nessa ordem que está aqui, esse aqui foi o 2, o segundo foi o 5, o terceiro foi o 4. Mas podia ter sido 5, 4, 2, e seria a mesma escolha. Tá? Eu tenho que escolher 3 elementos, não tenho que escolher o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o que está acontecendo? Eu estou contando múltiplas vezes, tá, a mesma escolha. Então, essa escolha 2, 5, 4, tá, também está sendo contada quando eu faço 4, 2, 5. Ou quanto 4, 5, 2. Então, quantas vezes essa escolha está sendo feita, tá, para essa situação? Tantas quantas são as maneiras de eu ordenar esses elementos. Então, eu estou contando essa escolha 3 fatorial vezes. No caso geral, eu estou fazendo essa escolha n fatorial vezes. Ok? Então, m fatorial vezes. Obrigado. Então, essa é a resposta desse problema
combinatório, tá? Então, o número de funções estritamente crescentes é dado pelo número de combinações simples de n tomados m a m, tá? Que, por sua vez, é dado por essa fórmula. Tá? Esse produto n menos 1 até completar m fatores, tá? Dividido por m fatorial. Ok? Às vezes é conveniente, tá, a gente escrever essa fórmula, tá, de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Porque isso aqui não é um fatorial, tá? Mas pode ser completado para virar um fatorial. O que está faltando aqui para isso aqui virar um fatorial? Então, isso aqui você pode fazer virar um fatorial assim, né? Parei aqui. Tenho essa fórmula. E agora eu vou acrescentar aqui do lado o que está faltando para isso virar um fatorial. Então, aqui fica n menos m até chegar a 1. É claro que embaixo eu tenho que fazer a mesma coisa. E aí, essa nossa fórmula pode ser escrita como sendo n fatorial, m fatorial, n menos m fatorial. Ok? E agora vem a história do zero fatorial. Tá? Porque qual é o que acontece, tá, quando m é igual a n? Quantas são as possibilidades, tá, para eu escolher n dentre n elementos? De quantos modos eu posso escolher n dentre n elementos? Só tem um jeito, tem que escolher todo mundo e pronto. Tá? Então, a resposta aqui é combinação de n a n é igual a 1. Tá? Então, quando eu olho aqui para essa expressão, não tem o menor problema. Tá? Porque quando n é igual a m, eu vou ter n fatorial aqui, vou ter n fatorial, simplifica, é igual a 1. Agora, olha para essa expressão aqui, para ver o que acontece. Isso é n fatorial, zero fatorial. Que não defini ainda o que é zero fatorial, porque só faz sentido, no problema de contagem, permutar conjuntos com um ou mais elementos. Mas olha essa expressão aqui. Para que essa expressão funcione nesse caso, como é que eu devo definir zero fatorial? Eu quero que isso aqui seja igual a 1. Então, para que essa fórmula continue funcionando, é conveniente que eu defina isso aqui como sendo 1. Não demonstrei que zero fatorial é igual a 1, não, tá, gente? Estou dizendo que convém você fazer isso para que essa fórmula de combinação baseada em fatoriais continue funcionando nos casos de combinação de n a n, em combinação de n 0 a 0, que vai acontecer um fenômeno parecido. Tá? Tá? É por essa razão aqui que a gente define zero fatorial como sendo 1, para funcionar aqui na fórmula. Ok? Muito bem. O que está faltando, hein? Eu estou resolvendo aqui problemas de
funções de várias características, tá? Então, eu fiz funções quaisquer, injetivas, bijetivas, estritamente crescentes. O que está faltando? Não, estritamente decrescente é a mesma coisa, né? Você resolve, escolhe a imagem e ordena do modo contrário. Então, essa é moleza, é o mesmo resultado do anterior. Tá? Não. Bom, tem dois problemas aqui que eu poderia perguntar. Primeiro é tirar esse estritamente crescente aqui, tá? E fazer não decrescente. Tá? Eu não vou fazer esse problema, mas é possível que o Luciano comente a respeito disso. Tá? Então, o Luciano vai comentar na aula dele de amanhã, ou amanhã, o problema do que acontece quando você permite coisas assim. Que deixa de ser injetivo, tá? Ou deixa de precisar ser injetivo. Tá? Então, ele vai comentar esse problema. Mas tem uma omissão maior aqui. Acho que alguém falou. Qual o problema aqui que estaria na ponta da língua assim para a gente perguntar? Quantas são as funções? Eu falei, injetiva, bijetiva, qual é a outra característica de função? Sobrejetiva. Pois é. E aí? Por que eu não coloquei? Porque o natural, tá, teria sido, depois de fazer a função injetiva bijetiva, ou até mesmo antes de fazer a bijetiva, perguntar quantas são as funções sobrejetivas. E a razão pela qual eu não fiz isso é que esse problema é muito mais difícil que os anteriores. Tá? Engana, tá? Porque a gente pode pensar que não é, tá? E isso vai nos permitir até olhar um erro comum na resolução de problemas de combinatória. Então, primeira coisa, qual é a restrição? Tá? Para que eu tenha uma função injetiva, sobrejetiva, de um conjunto A. Então, eu vou, outra vez, recorrer a números pequenos aqui para ilustrar. Então, se o conjunto A tem 5 elementos, tá? E eu vou querer construir uma função sobrejetiva de A em B, quantos elementos, no máximo, o A pode ter? No máximo 5. Tá? Porque se ele tiver mais do que 5, como cada elemento de A só pode flechar um elemento, obrigatoriamente vai sobrar gente aqui. Tá? Então, a condição de existência é exatamente a oposta do caso de função injetiva estritamente crescente. A gente tem que ter M maior ou igual a N. Então, por exemplo, a gente pode ter essa situação. O A com 5 elementos, tá? E o B com 3 elementos. Tá? Então, eu vou resolver, entre aspas, o problema. Então, atenção, para quem assiste depois do vídeo assim, sem assistir todo, essa solução está errada, tá? Você não ficar pensando, foi essa a solução que eu vi lá. Está errada, tá? Mas, vamos lá, você não tem que descobrir qual é o erro. A minha solução é a seguinte, eu quero construir uma função sobrejetiva, certo? Então, como é que eu faço para construir, tá, uma função sobrejetiva? Eu tenho que garantir, tá, que todos os elementos, tá, aqui do conjunto A, tá, sejam flechados, certo? Então, eu vou raciocinar ao contrário. Tá? Eu vou escolher um elemento, tá, para
para flechar, tá, cada elemento aqui do conjunto B, certo? Então, eu tenho que escolher alguém, tá, que vá flechar, tá, o 1. Tá? Então, por exemplo, vou escolher o 2 para flechar o 1. Uma vez escolhido quem vai flechar o 1, tá, eu vou escolher quem vai flechar o 2, e é claro que não pode ser o mesmo, porque cada elemento só pode flechar um elemento diferente. Tá? Então, essa é a minha primeira escolha. Então, quem flecha o 1, depois quem flecha o 2, quem flecha o 3. Então, número de possibilidades para quem flecha 1 são 5 possibilidades. Uma vez escolhido quem flecha 1, vou escolher quem flecha o 2. Tem 4 possibilidades de escolha. Agora vou escolher quem flecha o 3. Tem 3 possibilidades de escolha. Pronto. Já garanti que a minha função é sobrejetiva. Certo? Agora, esses aqui que sobraram, que tem liberdade total, tá? A função já é sobrejetiva, tá? Então, para os que sobram, quantas são as possibilidades? 3 pode ser qualquer um dos 3. E o 4 também pode flechar qualquer um dos 3. Então, a resposta é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Digamos que você propõe esse problema e um aluno dê essa solução. Tá? Uma possibilidade é você tem o gabarito, você sabe que está certo, então uma possibilidade é você dizer para ele, está errado porque não coincide com o gabarito. Mas isso é altamente insatisfatório. Né? Você tem que explicar por que essa solução, que é uma solução racional, está errada. Qual o erro? Hoje, na sessão de exercícios, tá, vocês vão resolver esse problema. Acho que os números não são exatamente esses. Tá? O que acontece é que esse problema, no caso geral, ele é muito difícil de ser resolvido. Tá? Tem uma fórmula que é um somatório complicado, ele é difícil de ser resolvido. Tá? Mas em casos particulares, quando a quantidade de elementos de A e B é próxima, dá para a gente fazer. Tá? E é isso que vocês vão fazer hoje à tarde. Eu vou explicar por que está errado, eu vou dar uma ideia de como é que a gente poderia resolver este problema, que é parecido com o que vai estar lá. Alguém sabe por que está errado? 5 vezes 4 vezes 3. Deveria ser 5 vezes 5 vezes 5, se todos os elementos... Não é, porque uma vez que eu escolha quem flechou o 1, esse elemento não pode mais flechar mais ninguém. É 5 vezes 4 vezes 3 mesmo. Não está aí. Repetições de quê? Porque os dois últimos elementos vão poder ser 1, 2 ou 3, ou 1, 2 ou 3, aí acaba tendo repetição do elemento. Digamos que esses elementos aqui tivessem, a minha escolha tivesse sido que esse aqui vai flechar o 1, tá? Que esse aqui vai flechar o 2. É mais ou menos por aí. Tá? Então, alguém falou em repetição. Tá? Então, é sutil, mas essa é um problema grande que a gente tem, tá? Em combinatório. Então, quando você conta, tá, os elementos de um conjunto, a sua contagem tem que respeitar duas condições. Primeiro,
todo elemento está sendo contado. Nesse sentido, tá, isso aqui está correto. Tá? Todas as possíveis funções sobrejetivas estão sendo contadas aqui nesse processo. A outra coisa é que cada elemento tem que ser contado uma vez só. Tá? E aí isso falha. Tá? E a razão é a seguinte. Vejam, nós estamos formando essa função sobrejetiva, tá, escolhendo quais são os elementos que vão flechar 1, 2 e 3. Então, para essa função sobrejetiva que está aqui, a gente contou 2 como flechando 1, tá? Mas o 3 também está flechando 1. Então, essa função vai aparecer de novo, tá, quando você faz outra escolha para quem flecha 1, 2 e 3. Eu estou explicando por que essa solução aqui está errada. Tá? Então, essa solução está errada porque, tá, ela está contando múltiplas vezes, tá, as funções sobrejetivas. Você vai falar, mas você fez isso aqui também. Você contou múltiplas vezes. Sim, mas nesse caso aqui eu pude corrigir porque cada possível agrupamento estava sendo contado o mesmo número de vezes. Infelizmente, isso não acontece aqui. Porque eu posso ter diferentes tipos de funções sobrejetivas, tá? No sentido de que, na verdade, há 2 tipos de função sobrejetiva de A em B. E agora, essa é a solução. Tá? Então, isso aqui conduz uma solução para o problema. Tá? Há 2 tipos de função sobrejetiva de A em B. Por quê? Quais são os 2 tipos? Para esse caso, tá? Estou falando do caso em que eu tenho 5 e 3. Quando eu tenho 5 e 3, quais são as 2 maneiras, tá, que eu posso construir uma função sobrejetiva? Tá? Uma maneira de construir uma função sobrejetiva, tá, é ter 2 elementos recebendo 2 setas e um elemento recebendo uma seta. Como aqui. A outra maneira é você ter um elemento recebendo 3 setas, tá, e os outros recebendo uma seta cada. Tá? Esses 2 tipos de função sobrejetiva podem ser contados. Tá? E é isso que vocês vão fazer nos exercícios hoje à tarde, num problema análogo. Acho que os números não são bem 5 e 3, mas são separados de 2 unidades, tá? Que é o que torna o problema viável aí de ser resolvido. Tá? Porque uma vez que você separa nesses 2 casos, você torna o problema possível de ser resolvido usando combinações simples e o princípio multiplicativo. Ainda não é um problema fácil, tá? Mas torna o problema possível de ser resolvido, e a expressão que a gente vai encontrar tá, é diferente dessa aqui, claro, tá? Porque essa aqui está contando múltiplas vezes, tá, as diversas funções sobrejetivas. Tá? Nesse aqui, então, qual é o esqueleto da solução? Então, vamos começar com esse aqui, que é mais simples. Todo mundo entendeu que são apenas esses 2 tipos de função sobrejetiva? Então, você tem 3 elementos na imagem que vão ter que ser utilizados um total de 5 vezes. Tá? Então, como é que você tem 3 números inteiros e positivos dando 5? Só tem 2 modos. Tá? Ou você tem 2 mais 2 mais 1, ou você tem 3 mais 1 mais 1. Tá? Não há outra possibilidade. Tá? Então, qual é a solução aqui para esse problema? Só encaminhando a solução que vocês vão fazer hoje na lista de exercícios. Primeiro você vai escolher, vamos começar por esse aqui que é mais simples. Tá? Primeira coisa, escolher qual é o elemento que vai ser flechado 3 vezes. Isso é fácil, tem 3 possibilidades. Depois, escolher quais são os elementos que vão flechá-lo.
você vai ter que escolher 3 dos 5. Combinação de 5, 3 a 3. Tá? Finalmente, os outros 2, cada um vai flechar 1. Então, você vai ter 2 possibilidades para 1 e o último vai estar definido. Ok? Então, essa é a maneira da gente pensar aqui nessa contagem. Essa é um pouco mais complicada. Primeira coisa, escolher quais são os elementos que vão receber 2 flechas. Você tem que escolher 2 dos 3. Tá? Então, a combinação de 3, 2 a 2. Depois, escolher quem é que esse aqui vai ser flechado por quem. Você tem que escolher 2 dos 5. Aí, 2 dos 3 restantes para flechar o outro. E, finalmente, a última associação fica definida. Tá? Então, é isso que vocês vão resolver em um dos exercícios aí de hoje à tarde. Tá? E depois, o que você faz com esses 2 resultados aqui? Soma, tá? Você está separando em 2 casos, tá? São contagens disjuntas. Então, essa é uma dúvida que os alunos têm, às vezes, e que não se justifica muito. Tá? Sempre muito claro aí se você tem que somar ou multiplicar. Multiplicação é quando você está fazendo etapas do processo de construção. Soma quando você está dividindo em casos, contando separadamente e reunindo tudo no final. Ok? Então, só para concluir, tá? Eu acho essa sequência de problemas tá? Uma sequência boa, por exemplo, uma revisão de análise combinatória, tá? Porque ela permite você colocar os vários conceitos aí de contagem tá? Em um problema que tem variantes que parecem parecidas, mas não são, tá? São bem diferentes. Ok? É isso, gente. Vamos ao intervalo.